Você já passou pela situação de ter uma tarefa que deveria ter levado 90 minutos para ser concluída, mas depois de 8 horas de trabalho árduo, você ainda não estava nem na metade? Neste vídeo eu vou te ensinar como entrar em um estado de superconcentração, o mesmo estado mental de quando você se perde horas naquela atividade que você ama fazer, mas não deveria estar fazendo. Por trás das pessoas de maior sucesso no mundo estão os 4 pilares do Flow, que permitem que qualquer pessoa se torne ultra produtiva sem esforço. Sim, você não me entendeu errado. Produtividade sem esforço. Parece bom demais? E se eu te dissesse que estudos têm demonstrado um aumento surpreendente de 400 a 700% em motivação e criatividade quando nesse estado, e um aumento de 200% em aprendizado? Tudo se resume a esses 4 pilares de estado de Flow. Primeiro, aos bloqueadores do Flow. Segundo, a tendência ao Flow. Terceiro, os gatilhos do Flow. E quarto, o ciclo de Flow. Esses são os pilares que impulsionam o cérebro das pessoas mais produtivas do planeta. Mas primeiro, o que é Flow? O Flow é frequentemente descrito como um estado de esforço sem esforço. Sentimos como se estivéssemos sendo impulsionados pela atividade. Tudo o mais parece desaparecer. O tempo passa de maneira estranha. 5 horas passam como se fossem 5 minutos. A intuição tende a ser muito aumentada. É um jogador de futebol naqueles dias, sabe? Quando a goleira parece maior para ele, a bola parece estar mais lenta e os outros jogadores todos parecem não saber o que estão fazendo. O Flow é um estado de consciência que torna o trabalho fácil. Você já experimentou o Flow talvez quando estava andando de bicicleta, surfando uma onda, tocando algum instrumento, jogando videogame, dançando ou talvez trabalhando em um grande projeto? Muitas grandes conquistas da humanidade aconteceram quando as pessoas estavam nesse estado de Flow. Beethoven, por exemplo, estava assim quando compôs a Nona Sinfonia. Einstein também estava em Flow quando criou a teoria da relatividade. E até Leonardo da Vinci, ao pintar a Mona Lisa, estava nesse estado. Esses são apenas alguns exemplos de como o Flow pode impulsionar as conquistas humanas além dos limites comuns. Mas o Flow não é uma metáfora ou uma ideia sem embasamento. Já existem mais de 10 mil pesquisas sobre o Flow e elas mostram que o nosso corpo e cérebro passam por mudanças específicas que potencializam habilidades como aprendizado, criatividade e produtividade. Por exemplo, quando entramos no estado de Flow, nosso corpo e cérebro produzem uma série de substâncias como dopamina, noradrenalina, anandamina, serotonina e endorfinas. Essas substâncias, juntamente com alterações nas nossas ondas cerebrais e estruturas cerebrais, são responsáveis por nos fazer atingir níveis de desempenho muito maiores. E é assim que Einstein, Da Vinci e Beethoven conseguiram realizar seus feitos. Se pudéssemos entrar no estado de Flow sempre que quiséssemos, isso seria a solução perfeita para aumentar nossa produtividade e alcançar nosso máximo potencial. Mas infelizmente não aprendemos isso na escola. Portanto, a maioria de nós tem dificuldade em atingir o estado de Flow. E o ambiente de trabalho moderno não nos ajuda nisso. Sabe aquele dia em que você está super estimulado por cafeína e percebe que o dia já está na metade e você mal conseguiu trabalhar? A sensação de culpa por deixar para depois todas as tarefas mais importantes? Pois é, isso acontece porque existem alguns fatores que bloqueiam o estado de Flow. As pesquisas mostram que somos biologicamente predispostos a entrar no estado de Flow. Nosso cérebro e corpo estão, na verdade, tentando nos colocar nesse estado constantemente, mas muitas vezes a forma como vivemos e trabalhamos impede que isso aconteça. Por exemplo, considere o quanto você usa o telefone durante o dia. Para muitas pessoas, o telefone é uma constante fonte de distração, sempre ao alcance da mão e repleto de notificações e mensagens que exigem nossa atenção. Distrações constantes, incertezas trazidas pelas notícias, interrupções a cada nova notificação e a falta de foco, todas desencadeadas por um simples aparelho, são obstáculos consideráveis para alcançarmos o estado de Flow. Assim como uma barragem interrompe o fluxo natural de um rio, esses hábitos diários podem impedir que nossas atividades e pensamentos fluam de maneira produtiva e harmoniosa. Então, qual é a ferramenta para convivermos com essa fonte comum de bloqueadores de Flow? Vamos a uma pequena técnica. Você pode adotar a técnica do bloco de tempo. Essa técnica envolve agendar períodos específicos do dia para se concentrar em tarefas prioritárias sem interrupções. Por exemplo, você pode definir que das 10 às 13 horas, todos os dias, é o seu tempo de flow.
Um período no qual você desliga todas as notificações, fecha todas as abas não essenciais do navegador e se dedica completamente à tarefa em questão. Esse bloco de tempo é sagrado e não deve ser interrompido. Sim, é muito mais fácil falar do que fazer. É difícil mudar hábitos arraigados, especialmente quando esses hábitos estão ligados a um dispositivo feito para ser viciante. No entanto, quando você experimenta os estados de flow mais profundos que podem ser alcançados através da prática do bloco de tempo, esses momentos se tornam mais atraentes e superam a tentação de checar o telefone. Como qualquer habilidade, você começará devagar. Comece com blocos de tempo de 15 minutos sem interrupções. Depois de uma semana, aumente para 20 minutos, depois 25 e assim por diante. Mas tenha paciência, porque a magia desse processo se revelará ao explorarmos o último pilar. Mas por enquanto, como segundo pilar, temos a tendência ao flow. Vamos supor que você tenha removido todos os bloqueadores de flow e ainda não consegue entrar em flow. Isso pode acontecer. E isso é porque você não se apoiou no segundo pilar, que é a tendência ao flow. Considere isso como seu nível geral de aptidão, pois a tendência ao flow é simplesmente a tendência de acessar o flow e a probabilidade de entrar em flow a qualquer momento. Precisamos tornar nossa fisiologia, nosso corpo, nossa psicologia e nosso ambiente propícios à tendência ao flow para maximizar nossa probabilidade de acessar um estado de flow. A maneira mais fácil de fazer isso, mas não a única, é acordar e se empenhar em tarefas que requiram foco logo nos primeiros minutos após abrir os olhos. Você provavelmente está pensando, isso parece algum tipo de comportamento estranho de um viciado em trabalho. Mas na verdade é o oposto. Ao realizar seu trabalho mais importante nas primeiras 2 ou 3 horas do dia em um estado de flow, você vai ampliar drasticamente sua produtividade. E depois você pode relaxar muito mais pelo resto do dia. A razão neurocientífica para fazer isso é que sua tendência ao flow é mais alta logo pela manhã. Isso funciona por algumas razões. Uma delas é que as ondas cerebrais do sono, teta ou delta, são semelhantes às ondas cerebrais alfa-teta, que são as ondas cerebrais de quando se está no flow. E como bônus, os primeiros 90 minutos da manhã acontecem antes que o resto do mundo possa impor sua vontade sobre você, o que torna mais fácil se concentrar. Mas tudo bem, se você não puder dedicar as primeiras horas do dia para trabalhar com foco, não se preocupe. Há outros métodos para favorecer a tendência ao flow. Por exemplo, criar um ambiente de trabalho livre de distrações, praticar mindfulness, utilizar técnicas de gerenciamento de tempo, como a descrita anteriormente, fazer exercícios físicos e estabelecer metas claras e alcançáveis são estratégias eficazes para isso. Mas então você removeu as principais fontes de bloqueadores de flow e aumentou sua tendência ao flow. Agora, como você realmente aciona o flow quando quiser? É aí que entram os gatilhos do flow. Esses são pré-condições que nos levam instantaneamente ao flow. Na década de 1960, o psicólogo Mihaly, considerado o pai do flow, cunhou o termo e identificou vários desses gatilhos. E quanto mais gatilhos você tiver presentes em uma atividade, mais rapidamente você entrará em flow, mais profundo será o estado de flow e mais tempo você conseguirá mantê-lo e sustentá-lo. Certas atividades são naturalmente ricas em gatilhos de flow, como surfar, tocar música e jogar videogame. Os 3 primeiros gatilhos identificados por Mihaly são metas claras, feedback imediato e equilíbrio entre desafio e habilidades. E aqui está um exemplo de cada um deles em ação. Digamos que você esteja surfando. Você identifica a onda, pega a onda e surfa a onda. E essas são as metas claras que vão te levar ao flow. Em seguida, você sente o equilíbrio na prancha e a força da onda. Isso é um feedback imediato. Você está agindo com base nas informações que está recebendo da onda. E conforme você continua surfando, você pega ondas de tamanhos e dificuldades diferentes, adaptando suas habilidades ao desafio para se manter engajado. E esse é o equilíbrio entre desafio e habilidades. E com isso em mente, você consegue imaginar como milhões de jovens e adultos se perdem horas e horas jogando videogame. Veja quantos gatilhos estão disponíveis a cada momento. Metas claras se modificando e aumentando de dificuldade a cada momento. Os estímulos brilhantes e barulhentos te lembrando constantemente que você está progredindo. E a própria progressão de dificuldade sempre te mantendo no limite entre a sua habilidade e o desafio. E isso é ótimo para o surf. E melhor ainda para o videogame. Mas,
E quanto a seus estudos? E quanto ao trabalho? O truque é pegar esses gatilhos e aplicá-los a atividades em que eles não aparecem naturalmente. Para aplicar isso imediatamente, você pode ajustar o equilíbrio entre desafio e habilidades, mantendo suas tarefas sempre desafiantes o suficiente que te mantenham entretido, mas não tanto que te deixem frustrado. Faça da vida seu próprio videogame. Você também quer bloquear os bloqueadores de flow. Coloque o telefone no silencioso e feche as abas do YouTube. Estudos mostram que após interrompidos de um estado de flow, podemos demorar até 15 minutos para retornar, isso se retornarmos. Então planeje suas atividades e seu ambiente. Lembre-se, seu objetivo é realizar tarefas que sejam desafiadoras o suficiente para te manter entretido, mas não tão desafiadoras que te deixem frustrado. E isso pelo maior tempo possível sem ser interrompido. Esse é o ponto ideal que leva ao flow. Bom, você pode achar que dominou o flow e que está pronto, mas fique mais um pouco comigo, pois esse próximo pilar é o diferencial por trás das pessoas mais produtivas do mundo e como elas operam. O estado de flow não é como um interruptor de luz que você simplesmente liga e desliga quando bem entender. É um ciclo. O ciclo começa com uma etapa chamada luta. Nessa fase de preparação, quando você inicia uma tarefa, substâncias neuroquímicas como o cortisol e a noradrenalina são liberadas, causando desconforto e fazendo com que você queira evitar a tarefa para aliviar esse desconforto e se distrair. Infelizmente, muitas pessoas passam toda a carreira ou até mesmo toda a sua vida entrando e saindo dessa fase de luta sem persistir o suficiente para atingir o estado de flow. Elas permanecem apenas superficialmente engajadas no trabalho. Portanto, um primeiro passo fundamental é desenvolver a habilidade de persistir nessa fase de luta. Isso envolve manter o foco na tarefa, o que pode ser alcançado através de algo que chamamos de alongamento da capacidade de atenção. Por exemplo, se você ficar pendurado em uma barra todos os dias, pesquisas mostram que você realmente crescerá a cerca de 1 centímetro de altura. Da mesma forma, se você alongar sua atenção, sua capacidade de atenção se tornará maior. Por exemplo, leia um livro até o final, mesmo que seja desconfortável. E mesmo que você retenha menos informações, você ganhará uma atenção mais sustentada. Você está treinando sua capacidade intencional. Você também pode praticar sua capacidade de atenção com meditação. E da mesma maneira que comentamos anteriormente, comece com 30 segundos por dia e vá aumentando. Vá esticando sua capacidade de atenção. O mesmo vale para o trabalho focado. Adicione mais 1 minuto e depois mais 1. Trate isso como um músculo e faça o máximo de repetições possível. E depois vem a fase de liberação. Isso acontece quando você chega ao limite de lidar com a tarefa ou o problema, verdadeiramente mantendo o foco e a atenção. Conforme você persiste, seu cérebro aumenta a dopamina, melhorando o foco e a motivação, o que finalmente o retira da luta e o leva diretamente para o estado de flow. Em seguida temos o flow, que é o estado sobre o qual falamos todo esse tempo. Durante o flow, o córtex pré-frontal se desativa para permitir uma tomada de decisão rápida, eficiente e instintiva. Nesse estado, você literalmente vira um super-humano. Todo o seu cérebro está atuando no seu potencial máximo. Após o estado de flow, temos a fase de recuperação, onde nos reabastecemos, concluímos a expansão da neuroquímica envolvida no flow e nos recuperamos depois de gastar tanta energia. Aqui também estamos integrando o conhecimento ou as habilidades adquiridas durante o flow. Então aí estão os 4 pilares do flow, que multiplicam o hiperfoco, a produtividade e as suas conquistas. E agora, se você quer continuar sua jornada de conhecimento, que tal entender o real malefício da estimulação excessiva do nosso cérebro? Pois, além de não permitir entrar no estado de flow, a estimulação excessiva mata algo dentro de você. Venha comigo para mais essa jornada.